amigos e amigas, mudanças a nível mundial. Lula veta Venezuela no BRICS, em nome da democracia. É uma piada na medida que não existe democracia alguma, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos. São democracias extremamente limitadas. Aqui é um país que nem soberania tem. E nos Estados Unidos, uma oligarquia que governa os Estados Unidos, ambos estados de exceção. De outro lado, o que nós vemos nisso tudo? Um jogo de xadrez que precisa ser decifrado, e quem joga xadrez percebe mais ou menos o que ocorreu na Venezuela. De outro lado, no Brasil, uma derrota acachapante, eu diria que até humilhante das esquerdas, né? Depois de erros e mais erros, fazer o que fizeram com Ciro Gomes, esmagaram Ciro Gomes, né? Descumpriram a palavra com ele, uma série de absurdos, e no final assistimos a uma disputa entre a direita e a extrema-direita no Brasil, né? Com o resultado que já conhecemos e com perspectivas ainda piores para as próximas eleições, uma posição horripilante, ridícula mesmo das esquerdas em todos os sentidos, inclusive o final da campanha do Boulos, né? Em São Paulo, pela prefeitura. E o que assistimos de mais importante? A questão das redes sociais. Nós já falamos aqui, mas vamos insistir. Redes sociais. Ora, essas redes sociais estão subordinadas a quem? O que elas representam? O que elas significam? Evidentemente que não se trata de nenhuma independência, nem nenhuma liberdade nas redes sociais. A nossa Big Media toda na mão de jornalistas profissionais. Mas o que é isso? O jornalista profissional, na medida que trabalha para uma grande empresa, é um funcionário daquela empresa. Como funcionário daquela empresa, quem financia, controla. Onde é que está a liberdade deles? Veja aí a vergonha que passam, às vezes, 4, 5 jornalistas de uma emissora dessas, fazendo análises todas parecidas, todas no mesmo sentido, todas condenando as mesmas coisas, sempre defendendo os Estados Unidos e todos os jornais. Qual é a independência que eles têm? Se dependem de um salário, se estão escrevendo para ganhar dinheiro, tinha que ser o contrário, tinha que ter dinheiro, ter condições para poder falar livremente. Não é? E quem tem isso são os donos das empresas. Então, é uma distorção. E a mídia, as redes, estão na mesma situação de quem são as redes, quem manda nas redes, trilhões do Google, de não sei o que, da Meta, não sei o que lá e tal. Quem manda nisso? O Império Americano, bigs, empresas tecnológicas corporativas americanas, e por trás disso o complexo industrial militar composto com elas, como é sabido. Então, nós estamos sob o poder das big media. Esse poder é um poder total. Muitos se declaram querendo mudar a situação mundial e nacional. Mas qual é o primeiro passo para fazermos essa mudança? O primeiro passo para essa mudança é, sem dúvida, a análise política. O que estamos tentando fazer aqui é mas a análise política independente, veraz, verdadeira, e não aquela análise política manipulada, porque eu antecipadamente sou pago por grandes corporações que trabalham para o Império do Capital, ou para a Rússia, ou sei lá quem. Então, você precisa ter independência, o que não existe, né? Por que você precisa ter independência, principalmente para mudar situações? Porque se você não tiver a análise correta, você vai fazer uma política errada. Fazendo uma política errada, um programa errado, você nunca terá isso para mudar nada. Então você tende a ajudar a conservar. Então a análise política errada ajuda a conservar. Ela serve a quem quer conservar a sociedade. Ela dificulta o entendimento, ela confunde. É exatamente o que faz em nosso país o império do capital, o imperialismo e seus interesses. Mas qual o interesse das pessoas que querem mudar? É uma análise política correta, doa a quem doer. Mas isso não é feito, porque há também interesse em jogo. Alguns querem ser eleitos, outros querem ganhar dinheiro. Nós temos agora os esquerdinheiros, né? Eles querem ganhar dinheiro vendendo análise de esquerda. O Google, por outro lado, e essas redes sociais colaboram, porque eles oferecem a tal monetização.
financiamentos. Então essas pessoas se envolvem nisso e no final esse jogo serve a quem? Na verdade, esse jogo vai servir ao capitalismo. E que capitalismo vivemos hoje, meus amigos? É um capitalismo de concorrência? Não é nem mesmo aquele capitalismo monopolista apenas financeiro. Vivemos uma época de um capitalismo canibal, um capitalismo que destrói a si mesmo, destrói a sociedade, destrói o seu próprio capital humano, destrói o clima, destrói a terra, destrói tudo. Num nível de distorção, uma sociedade capitalista destrói a mulher, destrói o índio, destrói o trabalhador e assim vai. Um capitalismo canibal de vigilância, porque estamos, na verdade, sob um neototalitarismo. Como bem mostraram a Shoshona Zuboff, Fischer, como bem mostraram no Brasil Bussi e outros, nós estamos sob, na verdade, um controle dessa big media em que os estados não têm poder algum. O Brasil tentou regulamentar e não conseguiu. Na Câmara dos Deputados, no Senado brasileiro, tentaram regulamentar e não conseguiram regulamentar essas big companhias. Então temos esse tipo de situação. No meio disso, continua o drama brasileiro. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre os estados emocionais gerados pela guerra. São muitas guerras. Se não bastasse as nossas guerras políticas, que nós brasileiros vivemos aqui, sobretudo no Rio de Janeiro, vamos falar dessa guerra do Hamas, Israel. Bem, o que tudo isso gera, né, nas pessoas? Eu imagino o quanto a desolação, tristeza, o quanto medo essas pessoas que estão efetivamente lá estão passando. Porque tudo isso afeta nós aqui. Estamos tão longe, mas estamos tão perto em sentimentos e em emoções. A cada instante temos notícias de bombardeios, extermínios, e parece que não vai existir um cessar-fogo. Essa serenidade humana necessária para que a humanidade se conecte, né, mais amorosamente, parece que está longe de acontecer. Então, as amarguras causadas pelas guerras, elas estão norteando, cerceando o nosso estado de criatividade. Estamos todos temerosos. Por onde anda, né, a solução para que a gente possa ter momentos de criatividade, bem-estar, saúde física, saúde mental? É sobre isso. É sobre esses estados emocionais que devemos olhar também. Porque as pessoas estão pensando só politicamente, mas elas não estão dando condições de sobrevivência para as pessoas. Vamos fazer uma reflexão e ver o que cada um pode dar de si para mudar esse cenário. Fica essa reflexão. Estados Unidos descobriram, né, a espionagem aérea, né, detectou, e aí foi quando gerou a famosa crise dos mísseis, né, onde na época, se você pegar jornais da ocasião, muitos achavam até que poderia estourar uma terceira guerra mundial, porque tanto navios de guerra dos Estados Unidos quanto navios de guerra da União Soviética ficaram na ilha frente a frente. Então havia realmente um temor de começar ali uma terceira guerra mundial. E aí o temor maior é que pudesse acontecer uma guerra nuclear. Haja vista que não era só Estados Unidos que possuíam a bomba atômica.
A União Soviética também já tinha comprovado, assim como outros países também, né? Já comprovavam que também possuíam o know-how da bomba atômica. Mas houve uma negociação pelo lado estadunidense, foi o presidente Joe Fitzgerald Kennedy, e pelo lado soviético foi o Nikita Khrushchev, né, que negociaram. Então a solução foi essa, né? Os dois governos negociaram e os mísseis foram retirados, tanto por parte da União Soviética na ilha de Cuba, como também os mísseis estadunidenses lá na Turquia, né? Então, um período que as superpotências minimizaram, né, aquele clima mais tenso que ficou conhecido como a crise dos mísseis. Falaremos hoje sobre Antônio Gonçalves Dias, maranhense, nascido em Aldeias Altas, próximo de Caxias, em 1823. Filho de um português e de uma mestiça. Foi advogado de formação, um grande poeta, teatrólogo, jornalista, etnólogo e fazia também traduções. É considerado o fundador da poesia nacional e seus poemas são líricos e indianistas, principalmente a sua obra como indianista é fantástico. O Brasil está comemorando 200 anos de seu nascimento, com palestras, com lives. Entretanto, ele está bastante esquecido. Seus trabalhos não são reeditados, no sebo não se encontram as suas obras. Como o trabalho fantástico dele, indianista, podemos citar a Canção dos Tamoios, considerada a Ilíada brasileira. Morreu tragicamente quando retornava doente no naufrágio de um navio que o trouxe da Europa em 1864. O acidente já foi na costa do Maranhão, quer dizer, ele já estava no Brasil, pertinho da sua casa, como se pode dizer. Isso me emocionou muito, a ponto de desejar escrever um ensaio sobre ele. E fiz um ensaio sobre seus trabalhos, seus poemas românticos e também uma poesia para ele, denominada Gonçalves Dias e o Mar, que foi publicado no meu livro solo, Poemas e Ensaios. Ele faleceu em 1864. É realmente considerado um gênio e precisamos reeditar os seus trabalhos para que ele volte a circular no meio literário, porque ele está voltando agora com homenagens, mas precisamos reeditar as suas obras para que os brasileiros possam, da atualidade, da contemporaneidade, possam lê-lo, que ele merece.
A ditadura deixou cicatrizes profundas na sociedade. Ainda existem muitas famílias que buscam justiça por mortos e desaparecidos políticos. São histórias, lutos e lutas que só encontrarão paz quando a justiça e a reparação forem efetivadas. O Mário é um daqueles que opta pela via da luta armada, né? Ele foi sequestrado no dia 16 de janeiro de 1970 e do dia 16 até o dia 17 sofreu um rol de torturas inomináveis, né? Cadeira elétrica, enfim, cadeira do dragão, né? Choque elétrico, pau de arara, empalamento, né? Um crime sexual também, né? Uma aberração no que se toca os direitos humanos. Então, no doicode da Tijuca, no Rio de Janeiro, foi o último local onde ele foi visto. A Ponte Costa e Silva, localizada em um bairro nobre do Distrito Federal, por anos homenageou com o nome do presidente que decretou o AI-5. Em 2022, a ponte teve o nome oficialmente mudado para Onestino Guimarães, que foi um líder estudantil desaparecido político desde 1973, quando foi sequestrado e torturado pelos militares. Que já passou muito tempo, né, da gente retirar essas homenagens a esses torturadores, genocidas, ditadores, né, dos espaços políticos, dos espaços públicos das nossas cidades, né? O próprio Estado, alguns anos depois do relatório final da Comissão Nacional da Verdade, apresentar nas suas páginas oficiais e por intermédio dos seus representantes, das suas autoridades, né, autoridades da República, elogio ao torturador, valorizar a tortura, valorizar a ditadura, valorizar atos repressivos, atos de exceção, como foi o caso do AI-5, é um absurdo, é inconstitucional e isso não pode nunca mais acontecer. É muito importante que a gente continue vigilante, porque a gente não pode descansar nunca dessa luta por memória, verdade, justiça, reparação e principalmente democracia. Não há solução fora da política, não há solução fora da democracia, não há solução para o país fora da participação popular. Isso é que definirá o que será o Brasil dos próximos anos. Não dance o tango da morte. Dance conosco o tango da alegria. Caminhando Jornal TV. Cultura, política, música, poesia. Sábado, 13 horas, na TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET. Lula simplesmente veta a Venezuela no BRICS, um pedido da Venezuela. Ora, isso é algo completamente absurdo. O que alega Lula? Não tem transparência, as eleições não foram democráticas, não vi as atas. Bom, ao que consta, as atas estão lá. Lula que não foi examinar as atas existem. Agora, ele podia reprovar as atas, provar, etc. Ao que consta. Tem aí vários veículos que mostraram isso. Segundo, além disso, a Venezuela é um país em guerra, em revolução, na verdade. Ou seja, ela está com 900 sanções dos Estados Unidos. Todos sabem que é a maior produtora de petróleo do mundo. Estão atrás do petróleo da Venezuela, como em Gaza estão atrás do gás e do petróleo em Gaza, aquela área. Então, todos sabem disso. Então, a Venezuela, com muita dificuldade, um exército consciente, Forças Armadas, se libertou daquilo. Ela não é socialista, ela não é comunista, ela se libertou de uma situação e tem uma certa soberania. Muito bem, nesse momento, com um monte de sanções, é racional Lula, que seria um liberal pelo menos, ou Lula, que seria para alguns esquerdista, humanista, Lula impedir a ligação da Venezuela
com os BRICS, impedindo a alimentação do povo venezuelano, prejudicando o dia a dia do povo venezuelano, não é nem o regime, é o povo. Então não tem lógica nenhuma uma pessoa que se diz humanista, popular, etc., fazer algo como esse. Muito bem, mas Lula fez. Lula fez e, na verdade, o Putin passou a mão na cabeça dele e a China também. Como se explica a atitude de Lula? Muita gente fala, agora foi a diplomacia, não foi ele, etc. Mas nós vamos mais longe. Nós vamos admitir o seguinte, e por que Putin e outros ali não ficaram zangados com Lula? Vamos admitir o seguinte, na verdade, um jogo de xadrez. Na verdade, vamos imaginar por que Lula teria vetado a Venezuela. Porque o BRICS coloca em risco, ao contestar o dólar como moeda universal, etc., os Estados Unidos. O dólar bota em risco todo o poder americano ocidental, o BRICS. Ligação Rússia, China, Irã, já estão 13, 14 países. Então, o Lula, por certo, foi pressionado pelos Estados Unidos para que isso não avançasse mais ainda por aqui. Ele vetou a Nicarágua e vetou a Venezuela, 2 países sob o tacão americano no meio de revoluções que até hoje não foram concretizadas, não se afirmaram. Ora, uma revolução não é a mesma coisa de votação aí. Então, Lula não tem justificativa sobre prima nenhum. Mas por que Lula fez isso? E por que não houve uma zanga, um maior distúrbio no BRICS, etc.? Eu diria a você o seguinte, primeiro, porque Lula foi totalmente pressionado pelos Estados Unidos. Naturalmente, foram os Estados Unidos que pressionaram. Para dar um exemplo aqui na América Latina, não querem aqui, o Brasil ocidental, etc., etc., nas Forças Armadas e assim por diante. Então, os Estados Unidos queriam um exemplo. Por certo, pressionaram o Lula. E por que Lula aceitou as pressões? Porque Lula está totalmente na mão do Império Americano. Primeiro, porque Lula não governa. Governar é executar políticas importantes para o povo. Ele não governa. Veja aí que está suplicando ao Congresso, não consegue isso, o Banco Central, não sei o que e tal. Lula não governa, Lula administra. Administra em nome de quem? De quem manda. E quem é que manda? O Império Americano. Na verdade, é isso, o mercado, lá que nome se dê a isso. Então, vejam bem, se Lula não manda aí aqui, depende disso, como que Lula vai desobedecer a uma pressão dessa? Se Lula desobedece, no dia seguinte aqui, Lula estaria totalmente arrasado, combatido por todos os jornais, por todo mundo, etc., com o risco de cair até o governo. E com mais pressões, porque eles dominam a economia, toda a comunicação brasileira passa pelos Estados Unidos. Nós não temos nenhuma independência em satélites, em coisa nenhuma. Podem parar o Brasil em 24 horas, até pelo controle dos transportes, das comunicações, de tudo, do GPS, de tudo. Essa é a situação real. Pesquisem. Quem quiser saber sobre isso, pesquisa, eu não posso me alongar aqui sobre isso. Pesquisem. Então, veja bem essa situação. Então, Lula sabe disso. Mais ainda, Lula quer ser candidato novamente ali. É do interesse do Biden ou não? Sim, porque foi Biden quem garantiu não só uma certa isenção nas eleições, como o Biden que garantiu a vitória de Lula, porque iriam dar um golpe, lembram de 8 de janeiro? Quem impediu 8 de janeiro? Biden. Isso aí está no Financial Times, inúmeros jornais, todos sabem disso. Mandou emissários ao Brasil, secretário de Estado, para convencer as Forças Armadas que não deveriam dar um golpe, que aqui haveria uma crise brutal. E realmente poderia haver. Então, Lula foi ultrapressionado. Muito bem, mas por quê? Ele cedeu essas pressões, porque senão ele cairia e não seria jamais reeleito, e mesmo cedendo a elas poderá não ser, mas com certeza não seria e não se manteria se não houvesse essa posição dele. Ele fez isso. E por que foi tão bem aceito pelo Biden? Evidentemente, que foi quem encomendou isso, mas pelos dirigentes chineses e russos. Porque eles sabem da situação de Lula. As frutas são uma excelente fonte de antioxidantes, fibras, minerais e vitaminas. Mas quais são as frutas que nós podemos dar aos nossos cachorros? Agora nós vamos falar sobre algumas que são mais adequadas. A maçã é uma das melhores frutas para os cachorros devido ao seu alto valor nutricional. Ela é rica em vitamina C e minerais como o cálcio e o potássio.
Além disso, ela tem propriedades digestivas, adstringentes e anti-inflamatórias, sendo ideal para o tratamento de vários problemas gastrointestinais. Para combater a diarreia, é bom dar a maçã sem pele, mas para a constipação é melhor com a pele. 80% da composição da pera é água, então a sua ingestão calórica é bem baixa. Ela é uma fonte perfeita de fibra e potássio. Além de melhorar o trânsito intestinal, ela também ajuda a prevenir doenças cardiovasculares e é indicada para cachorros com diabetes. A banana é rica em potássio, fósforo, vitamina C e as vitaminas do grupo B. A banana também é rica em fibras e por isso ela é perfeita para ajudar a regular o trânsito intestinal do cachorro. E é claro, é importante levar em conta que a banana madura tem uma quantidade maior de taninos, que são as substâncias que produzem um efeito adstringente e então são boas para combater a diarreia. A melancia também é composta principalmente por água, então fornecer pequenas porções de melancia sem sementes para o nosso cachorro pode ajudar a combater o calor. E claro, nós também precisamos dar a melancia com moderação pelo seu alto teor de frutose. Nós podemos oferecer frutas em pequenas quantidades e sempre bem lavadas, tirando qualquer caroço ou semente que elas possam ter. No caso da maçã e da pera, nós até podemos deixar a casca, já que ela não é tóxica ou prejudicial, mas é preciso que esteja bem limpa. E o seu cachorro, de quais frutas ele gosta? Conta pra gente nos comentários.